Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, diga: eu sei que em teus braços eu encontro. Levante as suas mãos, declare isso pra ele nessa noite. Diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. As palmas. Cara, isso nessa noite assim: Tu és a minha porção. Diga: Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, e mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços encontro a segurança. Pai, de estar contigo. Exalte. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei, exultarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Levante suas mãos, diga isso. Ainda que a figueira não, cara, isso. Ainda que a figueira não dê, mesmo que não haja alimento. Você pode erguer a sua voz mais uma vez essa noite? Cara, isso mais uma vez. Ainda que a figueira não. Oh, meu Pai, mesmo em meio às lutas e às adversidades, ó Pai, nós podemos descansar e confiar em Ti, Senhor, pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Erga a sua voz mais uma vez, em nome do Senhor, declare isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, eu sei, Senhor, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em Ti. Mateus 17, lendo a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abrimos a Tua palavra e com expectativa no nosso coração, ansiamos por uma revelação da Tua verdade, pela presença do Teu Espírito falando ao nosso coração nessa noite. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e que através desta palavra poderosa saiamos daqui abençoados, consolados e desafiados. Oramos no nome de Jesus, e quem crê diz amém. Assente-se aí, por favor. Esse é um mês de desafio para a igreja. Um mês de desafio porque é mês de Copa do Mundo. Tem uns crentes cara de pau, que eu vou chamar o Disco Praise aqui de novo para cantar cara de pau, que não vem nos cultos. Azar o deles. Tem gente que troca Jesus por qualquer coisa mesmo. E aí fica a dica, não é você, porque você está aqui. Mas o meu desejo é que você leve o recado. O pastor falou de você domingo. Estreitou para tu. Sei não. Às vezes é verdade. Quão fácil nós trocamos o privilégio de estarmos na casa do Senhor por qualquer coisa. Eu não troco. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, se o Brasil chegar na final, vai ter culto? Eu falei: não vai ter não. Nós vamos botar aqui um telão para assistir o jogo junto. Meu irmão, o dia que eu cancelar um culto por causa de jogo, vocês me internem. Pode mandar me transferir para a casa ali da frente, a dos doidos. O pastor, tá batendo o bumbo atravessado. Porque não tem essa conversa. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Campo de futebol, estádio, Copa do Mundo, final. Mais vale um dia na casa do Senhor. E não ganha nada, gente. Só prejuízo. Quem ganha é os caras lá. A gente só passa raiva. Nós vamos ter um culto padrão FIFA. Culto chique. Culto padrão FIFA. Internacional. Aliás, melhor do que FIFA, porque é FIFA. Culto padrão reino de Deus mesmo, porque a Ele sempre o nosso melhor. Amém. Não é nenhuma desculpa, nem dúvida para ninguém de que a nossa vida se compara muito a uma montanha russa. A vida é feita de altos e baixos. Basta você fazer um apanhado até aqui do ano. Nós estamos no meio do ano, exatamente 6 meses. Estamos no 6º mês do ano. E você pode fazer um flashback. Olhar de janeiro para cá e você vai poder atestar e confirmar de que você teve dias bons e teve dias não tão bons. Você teve dias de ânimo, de êxtase, de alegria, e num curto espaço de tempo, quem sabe você já pode ter tido dias de decepção, de dor, de frustração. Esse é um texto que fala do momento do ápice espiritual da caminhada de Jesus sobre a face da terra. É aonde ele, de uma forma particular, decide. Ele leva em particular, o texto diz isso, ele os leva em particular, a Pedro, a Tiago e a João, a um alto monte. Quando a gente vai para o monte, a gente espera coisas sobrenaturais. Jesus leva os 3, os mais chegados. Eram aqueles que Jesus mais gastava tempo. Pedro,
Tiago e João. Diante deles, algo extraordinário acontece. A narrativa do texto diz que ele foi transfigurado diante deles. Eles conseguiram ver a plenitude da glória do Filho de Deus, não mais limitado agora à sua carnalidade, e os estudiosos creem de que aquilo que viram foi um prenúncio de como Jesus voltará, com a sua glória, o seu resplendor, a ponto de que o texto traz alguns fatos que confirmam isso que os estudiosos atestam. O texto no versículo de número 2 diz que o rosto dele resplandecia como o sol. Quando você vai à narrativa de João, segundo aquilo que ele ouve na ilha de Pátimos e aquilo que ele vê, o seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Então a ideia aqui é basicamente essa, é o ápice de uma revelação a qual apenas 3 pessoas tiveram a oportunidade, o privilégio de testemunhar. A Bíblia diz que as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Não mais limitado ao tecido palestino da época. Talvez sujo e talvez corroído pelo tempo, agora as suas vestes brancas como a luz, o seu rosto como um sol. E não bastasse isso, o texto diz que ao lado dele aparecem 2 figuras épicas, Moisés e Elias, os 2 ícones da fé judaica. Moisés, aquele que depois dele não houve outro profeta como ele, até hoje em dia venerado pelos judeus. Moisés. Aparece Elias, o que foi trasladado, subiu numa carruagem de fogo, a sua história contada, e ali diante dos 3. O cenário é tão positivo, que olha o que Pedro diz, verso número 4, Bíblia aberta, hein, gente? Você já deve ter aprendido a me ouvir pregar, é com Bíblia aberta. Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, mas que bom, quem que não vai querer ficar num lugar desse? Jesus transfigurado, a sua glória resplandecendo, Moisés, Elias. Se tem um lugar que a gente não gosta de sair, é onde a glória de Deus é manifesta. É igual um culto, tem uns cultos que a gente não quer que acaba. Tem uns cultos que se bobeasse, a gente ficava aqui e a gente estendia, não fazia tenda, como Pedro orientou e aconselhou Jesus a fazer para ele, para Moisés e Elias. A gente estendia mesmo esse saco de dormir. Você fala, vamos ficar por aqui, vamos dormir aqui mesmo, dormir nos bancos da igreja, porque a manifestação da presença de Deus neste lugar é algo tão maravilhoso que não dá vontade de ir embora. É bom estar aqui. É bom você estar em reuniões de oração, onde você sente a glória de Deus descer, você sente Deus falando com você, você sente uns arrepios. Já foi em culto assim ou não? As reuniões que você sente uns arrepios. Você fala, nossa, eu não quero ir embora daqui. Você chora na presença de Deus. Você sente a presença do Espírito Santo como algo tão real que você não quer ir embora. É bom estar em situações como essa. É gostoso você ver a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus. Vem a glória de Deus e Pedro, que não é bobo nem nada, diz, é bom estar aqui. É bom estar aqui com Jesus, na plenitude da sua glória, transfigurado, o rosto brilhando como o sol, as vestes brancas como a luz. Moisés, Elias falando com ele, eu fico imaginando a conversa. Já imaginou testemunhar a conversa desses 3 personagens? Jesus, Moisés, Elias. Os 3 extasiados. Eu fico imaginando a cara de bobo de Pedro, Tiago e João. Olhando para os 3, eu quero fazer uma pergunta, só que eu não tenho coragem. Um olhando para o outro, não sei o conversa, não se fala o teor. Não se fala o teor, mas havia coisas aqui inauditas, sendo talvez
conversadas entre os três. E Pedro diz, é bom estar aqui. Quando eles falavam ainda, o texto no verso número 5 diz que uma nuvem luminosa os envolve. Você já imaginou? Nem Steven Spielberg junto com George Lucas conseguiria fazer um efeito como esse a níveis que superam os cinemas de Hollywood. Uma nuvem, luminoso, sai. Você já imaginou? O texto diz que uma nuvem luminosa os envolve. E não bastasse isso, uma voz. Não estava bom até aqui, mas agora o próprio Deus fala. É Deus que no meio de uma nuvem, de um momento de êxtase como aquele, de repente se ouve uma voz. Talvez como Cid Moreira. Este é meu filho amado. Aquela voz, este é o meu filho amado, e um olhando para o outro dizendo, quem foi que falou? Que conversa é essa? Arrepiando todo, que glória a ele ouvir. Você ia querer ir embora de um lugar desse? Nunca! Você ia dizer, desse monte eu não saio, daqui ninguém me tira. Que bênção! Jesus sendo transfigurado, a voz de Deus audível, todo mundo ouvindo, aquela glória, nuvem, fumaça, todo um cenário, para quem gosta desses negócios, isso aqui era um prato cheio. Tem gente que é apaixonada desses negócios, de ver anjos, sentiu. Isso aqui, ele dizia daqui, ele grudava ali, dizia, não vamos sair daqui nunca. Só que o texto caminha. A glória foi tão grande, versículo 6 diz, que os discípulos ouvindo a voz, caíram de bruços, tamanha glória. Já imaginou a Shekinah ou não? De bruço, pá, cara no pó. Tomado de medo, não foi no poder não, viu? Foi medo. Meteram a cara no pó de medo. Eles não estavam vendo mais nada, até que Jesus vem, aproxima-se e toca neles. E diz, ergue, rapaz, que é vergonha. Erguei-vos e não temais. De repente eles levantam os olhos. E aí começa a se desenhar um cenário mais realista. Quando eles levantam os olhos, acabou. Mas como assim? Mas cadê a nuvem? Cadê o sol? Cadê olhar para a veste de Jesus e ver brilhando? Talvez um deve ter batendo, acabou a pilha. O que aconteceu? Quando eles levantam os olhos, eles não veem mais nada em ninguém a não ser Jesus. E ele já agora, como havia sido revelado a eles antes, já não havia mais nenhuma manifestação gloriosa. Jesus, aquele mesmo que foi à procura de Simão, lá em Lucas capítulo 5, quando ele os convida para ser pescador de homens. O mesmo Jesus. Já agora com as suas limitações do seu corpo humano, ele. E o texto diz que eles então descem do monte. Olha o que o texto diz. E descendo eles do monte. O que acontece quando a gente volta para a realidade da vida? Esse é o grande problema que enfrentamos na nossa jornada espiritual. É quando nós temos experiências transcendentais, aonde Deus fala conosco em um culto, ou o Espírito Santo nos pega numa situação em casa, fala conosco num determinado contexto, e a gente quer que aquilo dure para sempre, mas a verdade é que isso não existe. Porque a nossa vida, ela é composta de situações reais.
Eu fico imaginando uma criança que entra num parque de diversões, e talvez o mais conhecido deles é Disney World. Quando ela entra, o mundo da fantasia. Ao saudá-la à porta está Mickey Mouse. As princesas, todas elas, vestidas com seus vestidos brilhantes, com seus cabelos sem detalhe algum, todas elas vindo com aquele sorriso falso que custa acho que $10 a hora, para sorrir daquele jeito. Ela deve estar dando, não aguenta mais sorrir para essas crianças, porque paga para sorrir. Todas elas muito bem adornadas, tudo é alegria, não tem ninguém mal-humorado, todo mundo sorrindo. No final do dia, a sininho desce num cabo de aço. Fogos. É um mundo tão... É assim ou não é? Só que o dia acaba. E de repente todo mundo tem que voltar para real. Talvez essa comparação às crianças seja a mais próxima daquilo que nós vivemos. A vida espiritual ela é feita de episódios, mas não de uma constância. E é isso que Jesus estava ensinando a esses três em particular. Ele os leva a ver algo, a experimentar algo, mas depois, do mesmo jeito que Jesus sobe com eles a um alto monte, assim como diz o verso 1, no verso número 9, eles descem. E ao descer, algumas coisas estão os aguardando. Não é interessante que às vezes nós saímos de um culto, aonde a gente sabe, essa semana ninguém me segura. Eu estou turbinado. Eu saí do culto, olha, eu nunca recebi tanto poder. Essa semana eu estou com tudo. Foi um negócio assim, tão sobrenatural, que você sai do culto dizendo, diabo, se eu te pego essa semana. Se eu te pegar essa semana, você vai ver o que vai acontecer. Eu te trucido, eu te arrebento. Só que o culto acaba. E a segunda-feira começa. A gente desce do monte toda semana. Para nós isso aqui é um monte. Esse é o lugar onde a palavra de Deus diz que Ele ordena a vida e o favor na comunhão dos santos. A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Se há algo que se assemelha a esse episódio, onde a presença do Senhor é real, é um culto como esse. Mas o culto acaba. Por mais que o culto seja bom, e por mais que às vezes a gente dá uma esticada no horário, tem hora que a gente tem que dizer, bem, a vida continua. Vamos voltar para a realidade. A realidade é uma realidade difícil. Primeiro, porque quando Jesus desce com eles, ele já desce repreendendo. Pô, peraí, volta iluminado, porque o senhor estava mais legal. Porque ele desce dizendo, a ninguém conteis a visão. Meu irmão, tem coisa mais gostosa de você contar para os outros o que você experimentou? As irmãs então não se controlam. E eu acho que é por isso que não foi nenhuma mulher. Não sei. É minha teologia. Estou brincando. Lá em casa eu sou minoria. Jesus disse, a ninguém conteis a visão. Irmão, acho que Pedro estava doido para dizer, vou contar para os outros hoje. Deixa eu descer, que eu estou doido para contar o que eu vi. Aí eu fui num culto, Deus falou comigo. Eu fui numa reunião, Deus revelou. É assim com a gente também ou não é? É. Porque quando a coisa é boa, nós ficamos doidos para contar. A gente posta no Facebook, a gente manda um Twitter, a gente tira uma foto para mostrar no Instagram. Porque foi bom, e a gente está doido para contar. E a gente desce do monte, já com o discurso na ponta da língua. Aí Deus diz assim, não conta nada para ninguém.
como assim? É uma situação confusa ou não é? Espera aí, Deus, eu vou contar o que eu experimentei. Fica na tua. Difícil. Quando a gente volta para a realidade, porque às vezes, meus irmãos, a gente tem que aprender o seguinte: as nossas experiências, elas são nossas. É nossa. O que você experimenta, por isso que Paulo escreve à igreja em Corinto e eles os orienta da seguinte maneira: a fé que você tem, você guarda para você. Ela é tua. Porque tem coisas que Deus preservou e reservou para alguns. Minha experiência. Coisas que eu experimentei que às vezes nós queremos generalizar. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Nós queremos forçar situações. São experiências. Cultos que a gente sente alguma coisa e tem gente que sai sem sentir nada. Não senti nada. Nada. Eu senti foi fome durante o culto. Não vi a hora de acabar. Mas é assim, porque as experiências são minhas. Pode ser que numa mensagem diz: nossa, Deus falou comigo. Com você, porque com outras eu não estou entendendo nada. É assim que acontece. São situações confusas, que às vezes a gente desce de uma experiência nossa. E Jesus está dizendo: ó, larga a mão de ser linguarudo. E não abre a boca para ninguém. Porque se eu levei vocês 3, é porque eu queria que apenas os 3 experimentassem isso. Deu para entender ou não? Pedro disse assim, mais ou menos. Eu estou doido para contar. Judas, então, estou doido para contar para ele. São experiências confusas. Situações que quando a gente volta de um momento de êxtase, de glória, de repente Deus diz: olha, você não conta nada para ninguém. Quando a gente desce do monte, nós às vezes encontramos dentro da realidade da vida situações complicadas. Complicadas. Olha o que acontece quando eles descem do monte. Versículo de número 14. Ao chegarem para junto da multidão, aproxima-se dele um homem que se ajoelha e diz: compadece de meu filho, ele é lunático, ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu apresentei aos discípulos e eles não puderam curá-lo. Nós vamos perceber de que quando a gente desce do monte, as afrontas do inimigo continuam presentes. É assim que funciona. Porque tem gente que tem uma experiência e acha que vai viver naquele negócio. Tem gente que vive no mundo da lua. Ele cria um submundo espiritual. Jesus desce com eles do monte, os repreende para ficar quieto. E logo que eles descem do monte, a situação que eles encontram é uma situação complicada. Como é que ela é complicada? Um homem pediu ajuda, ninguém pôde resolver. Você já teve experiência assim? Onde você sai de uma experiência com Deus, algo tão sobrenatural, que você achou que agora todos os seus problemas estavam resolvidos. Hoje o que se ouve de discurso em muitos púlpitos por aí é exatamente isso. De que agora que você tem Jesus, os problemas acabaram. Não tem mais doença, não tem mais desemprego, não tem mais crise na família. Afinal de contas, você está por cima da carne seca. Mentira! Teve luta. Logo depois de uma experiência transcendental, algo fora do normal, algo surreal. O texto diz que uma situação complicadíssima, a ponto de Jesus ter que exortar os discípulos. Um confronto demoníaco. A gente enfrenta as lutas espirituais quando a gente volta para a realidade. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando a semana continua agora, segunda-feira, você tem que entrar na real. Que aí fora você vai ter que enfrentar lutas e você vai ter que enfrentar um opositor.
Essa é a verdade. Jesus desce com eles no monte, já agora, e diz: meus queridos, essa é a realidade da vida. Tem muita gente que só quer ficar no monte. É só no monte. Mas aqui embaixo é que Deus precisa da gente. É quando o culto acaba que o exército tem que sair para batalhar. É bom estar aqui, é ótimo. É gostoso a gente montar uma tenda, maravilhoso. Mas a gente tem que voltar para a realidade da vida, porque tem gente lá fora, como o pai desse menino, que precisa da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo para mudar o contexto que eles estão vivendo. É o que Jesus diz para eles: gente, o monte é uma delícia, mas a vida, a realidade dela é outra. É outra. O texto continua. E quando eles descem do monte, não só há uma situação confusa, outra, mas no verso 22 há uma situação catastrófica. Como assim, pastor? Bem, olha o que o texto diz. Eles reúnem na Galileia e Jesus então dá a eles um relatório. E diz: olha, gente, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram. Que notícia pior do que essa depois que você desce do monte? É o seguinte: eu vou morrer. Às vezes nós enfrentamos situações onde nós fugimos da realidade. Não existe nada mais perigoso do que você viver fora da realidade. As maiores frustrações são fruto de pessoas que fogem da realidade da vida. Jesus diz: gente, é muito bom tudo isso, a minha glória, como Pedro, Tiago e João puderam testemunhar, é vestes brancas, é rosto resplandecendo como o sol, é nuvem descendo e voz no meio dela. Mas saibam de uma coisa: o Filho do Homem está para ser entregue. Às vezes, quando a gente volta para a realidade da vida, notícias catastróficas nos atingem. Não é fácil. Tem gente que acha que vida com Deus é só notícia boa. Não é. Estávamos aqui no culto, um pai de um moço que nos ajuda, o Ricardo, nos ajuda com casais de 6 a 13 anos. Chega a notícia que seu pai acaba de falecer. Essa é a vida? Ou você pensa que não? Às vezes vem notícias assim, catastróficas. Um diagnóstico contrário, um falecimento de um ente querido. Há 2 anos atrás, ouço, meu irmão faleceu. Essa é a realidade, meus queridos. E se a gente não cair na real, a gente vive uma fé utópica. É por isso que tem gente hoje aí fora da igreja, porque venderam a eles um evangelho mentiroso, falso, distorcido, de que achava que agora era só glória, era só manto. Era manto para cá, é manto para lá, é manto para cá, é manto para lá, é manto para cá. É uma mantaiada que ninguém aguenta. Nunca vi. O cara só quer ver anjo. Quer... Para, rapaz. Cara, na real, você parece um esquisito. Você olha para um cara e diz: esse cara não é daqui, não. Esse cara é muito esquisito. Jesus dá um choque neles. Ó, o Filho do Homem vai ser entregue à morte. Olha como o contraste. Pedro, Tiago e João tomados de êxtase. A alegria deles era tamanha, de que eles diziam: é bom estar aqui. Pouco tempo depois, ao descerem do monte, eles se entristecem grandemente, porque a vida cristã também nos reserva momentos difíceis. Não pense você que eles não virão, eles virão. O que faz a diferença é se nós estaremos preparados para eles. Tolo é aquele que acha que a sua vida vai ser uma Disney World, que a princesa vai sorrir para você todo dia. Tem dia que ela mostra os dentes. É assim ou não é, gente? É a vida. É para o casamento. O camarada está aqui, eu faço casamento. Não vou dizer que estou cansado de fazer casamento, porque eu amo fazer casamento. Mas eu estou aqui
A cena se repete. Está ele aqui, tomado de medo, tremendo. Eu já tive cena de noivo desmaiando, noivo vomitando, já tive de tudo. E ela, com aqueles clarins, tudo devidamente arrumado. Os padrinhos, as madrinhas, todos eles ajeitados, muito bonitos. E aquela cena, tudo arrumadinho. Está aqui o Jonas e a Carlinha, que tocam direto em casamento. Sabe do que eu estou falando? Tudo coordenando o cerimonial. Agora é hora de entrar, agora é hora de sair. Agora é isso, agora é essa música. Entra agora os padrinhos. Até a daminha entra, tal, jogando pétalazinho. É assim ou não é, gente? É. Quem casou sabe, quem não casou está sonhando que seja. Só que a vida não é feita desse momento. Aquele sorriso. Não é? Aquela emoção. Ela passa. E às vezes passa mais rápido do que você imagina. Estou certo ou estou errado? Porque essa é a realidade da vida. Vai ter dia que ela que entrou toda sorridente vai dizer: eu te mato, miserável. Vejo a hora de voar no teu cangote. Se eu pudesse, eu trucidava você. É assim ou não é? É, não faz essa cara que nunca aconteceu na sua casa, porque eu sei. Eu sei. É a vida. Se a gente não cair na real, a gente vai achar que o casamento... Porque tem gente que frustra e o lar destrói, porque acha que a vida ia ser isso aqui, que ela ia entrar todo dia de Viola Grinalda em casa. Vai nada, rapaz. Tem dia que você vai dizer: Deus do céu, o que aconteceu? E você também que está rindo, viu, homem? Você que causa mais estrago. Porque você estava aqui de tuxedo, não é? Com traje de príncipe, tal. Eu me lembro, no casamento tinha até um botão aqui assim, um negócio assim, tal. Não sei o que tem, sapato, tudo chique, tudo alugado. Nem seu é. É ou não é? Você vê como é uma fantasia. Você tem que devolver tudo no dia seguinte, salva para os padrinhos, ó, devolve lá. Que eu estou indo viajar. Ou é um padrinho ou um parente que devolve, entrega lá. E não atrasa, senão eu pago multa. E a vida continua. E aí de vez em quando ele chega em casa e diz: Deus de misericórdia. O que aconteceu com aquele homem que estava no altar? Deus vai dizer para você: cai na real, fiota. É daí para frente. A tendência é se cumprir aquilo que Jesus disse: nos últimos dias os tempos serão maus. A coisa só estreita na caminhada. Pensa você que melhora. Nesse aspecto não melhora, não tem jeito. Não há Dr. Rei que resolva. Mas essa é a realidade da vida. Jesus desce e diz para eles: olha, gente, há algo a acontecer que vai machucar o coração de vocês. Luta! Porque senão a gente vive na ilha da fantasia. Lembra da ilha da fantasia que tinha o tatu? Lembra dele ou não? Quem é da ilha da fantasia desse tempo, levanta a mão e dá um glória aí. Olha aí, mais de 40 para a glória de Deus. Tem que ter, mais de 40. É ou não é? Entrava o tatuzinho, vinha naquele carrinho de golfe. Era tudo perfeito na ilha da fantasia, era ou não era? Chegavam os casais e quem estava brigado saía namorado. Era tudo perfeito na ilha da fantasia. Mas o próprio tema do programa já diz: é uma fantasia. Não é realidade. A vida é feita de percalços, de lutas. Há situações catastróficas. Quando a gente volta e desce do monte das nossas experiências de conversão, onde sentimos pela fé os nossos pecados perdoados, santificados pela obra do Espírito Santo em nós, é gostoso, mas cai na real, a vida continua. Vão ter dias difíceis, dias de dor, dias de frustração,
Dias catastróficos que, se você tivesse o poder, você os apagaria da sua agenda. Eu sei aqui, eu tenho alguns dias, que se eu tivesse o poder, eu apagaria do meu calendário. Você teria ou não? Se esse dia eu queria achar aquele carro do De Volta para o Futuro, para entrar nele e, se pudesse, mudar algumas coisas. É ou não é? Gostaria. Mas a vida é assim, gente. Ou a gente cai na real, ou o nosso evangelho é uma Disneylândia. O que Jesus estava dizendo para os três era o seguinte: gente, isso aqui é um momento, mas a realidade é outra. Quantas vezes Jesus se transfigura? Quantas? Quantas, gente? Quantas? Uma! Episódios raros. Às vezes a gente fica desesperado atrás desses negócios. Quando a vida cristã não é feita disso, a vida cristã é feita da realidade do dia a dia. O texto diz que Jesus, ao descer do monte, os apresenta a uma situação do cotidiano. Versículo 24, diz que eles chegam a Cafarnaum e começam a cobrar imposto. Vão voltar para o monte, fala a verdade. Se tem uma hora de voltar para o monte, é quando chega a hora de pagar o imposto. Pagar o imposto, estou fora, volta para o monte. Você trasladado no Santo dos Santos, nós cantamos aqui, a fumaça. Eles nem sabiam que eu ia pregar. Foi de Deus essa música antes aí. A fumaça me envolve, só os teus olhos. É ótimo, mas quando acaba, você está lá com o leão, você. E quem não declarou, multa nele. É assim? Ou você acha que não? Tem gente que se isola. Algumas religiões pregam o isolamento do mundo. Vão para os altos montes tibetanos e ficam lá nos seus mantras. E o cara utópico, fica maluco. Vive um mundo que não existe. Vocês já viram aquele negócio? Aquele mundo que eles vivem não existe. O camarada fica lá com aqueles roupão, andando o dia inteiro. Não sabe o que é a vida, não sabe o que é comer um pão com mortadela. O que é isso, gente? Isso não é vida. Fala a verdade. Não sabe o que assistiu a Copa do Mundo. Eita, coisa boa. Não sabe. Estão lá, não pode, se isola. Viva fechado, enclausurado num mundo que não existe. O problema é que tem crente na mesma coisa. Preciso trazer um lenço da próxima vez. Estou suando igual égua velha puxando carroça. Sabia assim ou não? Na roça diz assim, o cara quando está suando muito, ele está suando igual égua velha puxando carroça, porque ela está velha, não aguenta, ela mais transpira do que trabalha. Tem crente assim, vive no mundo. É só. Ele vem para o culto, ele já está buscando alguma coisa. Irmão, cai na real. Jesus nos mandou ir para o mundo, ide por todo o mundo. Entra na real, entra na vida das pessoas. Usa das experiências. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, gente. As experiências servem para alicerçar nossa fé, mas não para que a gente vive dependendo delas. Tem gente que vive dependendo de experiência. Eu preciso ter uma experiência, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver. E os outros não viram nada. Que Jesus é esse? Foi desleal com os outros 9. Porque só 3. E os outros 9 não viram e continuaram sendo discípulos do mesmo jeito. Porque tem gente que acha que é só quem viu, quem só caiu no... Esse teve uma experiência. Que nada. Todos fizeram as mesmas coisas. Pô, que depreciação de... Mas tá bom. Eu achei que você ia trazer um lenço. Trouxe um guardanapo. Mas glória a Deus. Amém. Deus abençoe, é melhor do que nada. Deus abençoe. Amém.
Aleluias. É isso aí. Aí. Quem não tem cão, caça com gato. Pensa num gato que rala, gente. Meu Deus. A vida é assim ou não é, gente? É! Mas tem gente que vive só. Se eu não sentir, experimentar o que ele experimentou, a minha fé, isso não tem nada a ver, gente. Cai na real. O que Deus quer é que nós saiamos daqui com uma experiência real com Ele, mas que nós entremos nas ruas dessa cidade, no dia a dia da nossa vida, e nós possamos fazer a diferença, porque isso é vida com Deus. Não é viver uma ideia furada, roubada, de que a vida é um negócio fora. Isso não existe. Me mostra no Evangelho. Me mostra Paulo. Cada hora eu fui o terceiro céu. Eu ia todo dia. Aliás, se tinha uma coisa que eu experimentava, era o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Tinha um elevador no fundo de casa para o terceiro céu. De tanto que eu ia para o terceiro céu. Ele conta uma experiência. E ele diz assim de uma forma ainda bastante reservada. Eu conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Não é assim o texto aos Coríntios ou não? É ou não é? Eu não sei, nem ele sabe o que aconteceu com ele. Foi uma experiência sua, mas é dele. Mas isso não fez dos outros menores nem maiores. Nós precisamos cair na real. O que Deus quer nos ensinar nesse texto é o seguinte: é que o que faz a diferença é a presença de Jesus. O que a gente vai ver em todos esses episódios que eu narrei é que Jesus está em todos eles. Nas situações comuns do dia a dia, Jesus está lá. Nas situações aonde o inimigo vem nos confrontar, texto do versículo 14 em diante, Jesus está lá. Nas situações aonde a notícia catastrófica chega, Ele está lá, para acalmar o coração, para nos ajudar, porque o que todos nós precisamos não é de um êxtase espiritual, o que nós precisamos é da presença de Jesus conosco todos os dias. Porque aonde Jesus está, é céu para mim. É isso que o velho hino diz: aonde o Senhor Jesus está, ali é céu para mim. Eu não preciso estar no alto monte, eu posso estar no vale. Por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está comigo. Como é que a gente olha para um acidente desse? E a gente vai dizer: mas se Deus estivesse lá, tinha vindo um anjo, Fittipaldi, controlado o carro. Para, meu irmão. Jesus está conosco. Em toda situação, quando tudo vai bem, Ele ali está. Quando tudo não vai tão bem, Ele ali está. Porque o que faz a diferença na nossa vida cristã é a presença de Jesus. Não é espiritual, não é nuvem, não é nada. Tem dia que eu venho no culto, eu não sinto nada, mas eu sei de algo: Jesus está em mim. E se Ele está em mim, eu não preciso sentir nada. Isso é fé. Fé não é aquilo que eu sinto, que eu vejo. Por isso que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Eu não preciso sentir nada. Esse culto foi bom porque no meio dele, não sei, acho que tinha uma miríade de anjos passando. Eu sentia revoada no meu ouvido. Eu senti os negócios dentro de mim. Eu não preciso sentir nada, meu irmão, porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Ele está aqui. Quer eu sinta ou não, Ele está aqui. É isso que a gente precisa crer. É cair na real, é ter uma fé fundamentada na palavra. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: para de viver de experiência. O que tem de gente vivendo e fundamentando a sua fé nas experiências. Mas eu vi, eu senti, eu experimentei. Ué, e o outro que não sentiu? Você tem que crer na palavra, no firme fundamento da palavra, de que essa semana, ao descermos do monte, Jesus vai com você. E não importa o que vai acontecer,
Possa vir a afronta do inimigo, Ele está contigo. Pode vir uma notícia catastrófica, Ele está com você. Pode vir uma situação do cotidiano, não se perturbe, Jesus está com você. E se Jesus está comigo, está tudo bem. Fica de pé, deixa eu orar com você.